né? Quanto ao Hamas, a faixa de Gaza, Israel vai continuar destruindo, porque gente ocupada em reconstruir dá menos dor de cabeça. Então vão destruir tudo para que eles fiquem ocupados em reconstruir. Vão ficar muito tempo ocupados em reconstruir. Essa também é uma tática de guerra. É isso que eu ia falar. Destrói tudo aí, quebra tudo, né? Na Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, os grandes pensadores da guerra entenderam o seguinte: manter uma pessoa doente é melhor do que matá-la. Porque matou, você enterra. Matou, você joga no buraco. Matou, você queima. Mas uma pessoa doente, ela ocupa um médico, um leito, um enfermeiro de dia, um enfermeiro de noite, ocupa o pensamento de uma família, faz gastar dinheiro. Você já viu a cadeia sequencial que uma pessoa doente ocupa? Seria a estratégia de só ferir, mas não matar. Isso aí. A estratégia de só ferir, mas não matar. Por isso que as armas, após a Segunda Guerra, se chamam armas biológicas. Você não quer matar o cara, você quer diminuir a capacidade dele. Para quê? Porque adoecido, você coloca toda uma cadeia em interrupção. Entendi. Separa todo mundo. Isso é interessante. Separa todo mundo. Então, Israel agora, porque graças a Deus Israel tem muita ética, né? Não vai usar arma biológica ali. Mas esse é um risco que eles também estão sempre correndo com o Hamas e o Hezbollah. Né? Sempre. Sempre. A Síria, até bem pouco tempo atrás, estava usando arma química contra o seu próprio povo. Seu próprio povo. Né? E se você, meu irmão, se você joga um agente químico na tua tia, no teu primo, quanto mais inimigo no celular da teu, cara. Né? Então Israel sempre corre esse risco. Né? Então, assim, a sequência que vai acontecer agora, Israel vai continuar destruindo tudo que dá para destruir para manter o povo ocupado em reconstruir. Né? E outra coisa, destruindo, o dinheiro que vem vai vir para a reconstrução. Então, durante um tempo, Israel vai ficar em paz. Né? É o tempo de se organizar, levantar as redes de informação, criar uma nova rede de inteligência. Dá tempo de se organizar novamente, se preparar contra uma possível ofensiva. Mas assim, não vejam cessar fogo. Acordo de paz jamais. Acordo de paz não. Até no cada Bíblia, né? Aí não dá. Agora, pegando esse gancho, né, de toda essa informação aqui, né, desse acervo de informações, por que nas nossas igrejas a gente não passa essas informações? Assim, será que tem que esperar uma ordem de vir de alguém? Por que a gente não passa isso? Sabe, às vezes a gente faz conferência das mulheres, puxando agora, né? Vamos puxar agora, né, pro nosso dia a dia, né? Tá acontecendo agora a guerra. Aí faz conferência das mulheres, faz conferência dos empresários, faz conferência dos homens, das crianças, e uma informação de Israel nem se passa, nem para a pessoa poder ir lá. Parece que não precisa, sabe? Parece que não, isso aqui descarta. Parece que nem informa o que é Israel, não se informa as coisas que estão acontecendo em Israel, não se ministra isso, e eu estou falando, pelo menos pelo que eu conheço, eu falo de 90%. Não falo de pouco não, falo de muita gente. Por que isso? Porque a gente não tenta trazer. Por exemplo, quanto uma igreja católica romana traz, né, uma situação tão séria do romano que começou lá, e a gente, que é aqui, parece que a gente descarta. Não, beleza, não, Israel começou lá, não, mas tudo bem, mas vamos ministrar isso aqui quietinho? Vamos fazer essas conferências aqui, não vamos falar não? Pode ver, acontece uma guerra, você não vê o pastor às vezes comentar, está acontecendo a guerra. O cara nem comenta, não fala nada. Por que isso? Você consegue dar uma... Você já deu a resposta aí, né? Nós não temos uma liderança centralizada. Né? As igrejas evangélicas, elas não possuem um papa evangélico para dizer para nós o que vai... qual vai ser a pauta do dia, a pauta da semana. Não.
O catolicismo tem toda uma organização, né, bem estruturada. Santa Sé, a Cúria Romana, os bispos, arcebispos e por aí vai. Tem toda uma hierarquia que traz o assunto aonde ele precisa chegar. Né? Então, no mundo evangélico, há esse fragmento. Então, assim, o homem, ele é um ser político, entre aspas, né? Mas nem todo mundo gosta de política, né? A gente pode dizer aí que também esse é um outro efeito da cultura ocidental. Em algum momento, no Ocidente, na Europa, foi feita uma dicotomia. Essa dicotomia entre o que é sagrado e o que é profano. Foi feita uma dicotomia do que é visível e do que é invisível. Por exemplo, você já imaginou um rei sendo coroado no século XIV ou no século XV sem a presença de um papa, de um bispo colocando a coroa na cabeça dele? Era a igreja que legitimava o poder dos homens. Era a igreja que consagrava o poder dos homens. Né? E essa dicotomia, no Ocidente, ela foi quebrada. As coisas foram separadas. Né? Então, você me pergunta, tem algumas pessoas que elas já foram ensinadas lá atrás que uma coisa é uma coisa. O grande filósofo, a gente precisa citar ele, porque ele é um dos maiores filósofos brasileiros. O grande filósofo brasileiro, Pedro Collor de Mello. Precisamos citar ele. Uma coisa é uma coisa. E outra coisa é outra coisa. A pérola da sabedoria brasileira. Isso aí. Pedro Collor de Mello, então, citando ele, na mente de algumas pessoas, igreja e reino de Deus é uma coisa e governo dos homens é outra. Quando, na verdade, a Bíblia nunca fez essa dicotomia, separou isso. As coisas elas estão juntas. Sim. Claro que cada uma na sua importância, sim, mas elas estão juntas. Afinal de contas, Jesus é apresentado para nós como o Rei dos Reis, o excelso governante da terra. Né? Apocalipse vai dizer, e os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Então, aonde foi que nós dividimos isso? Aonde foi que nós separamos isso? Né? Eu estava dizendo esses dias atrás sobre o comportamento da igreja para glorificar a Deus. Está lá em Timóteo, 2 Timóteo. Então, Paulo vai dizer assim, 1 Timóteo. Paulo vai dizer assim, irmãos, primeiramente, quando vocês se reunirem, eu quero que todos vocês orem pelas autoridades. Olha só, primeiro elemento litúrgico do culto, diz o apóstolo São Paulo, não é cantar, nós abrimos esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Não, Paulo vai dizer, né? Eu acho que vale a pena ler também. Paulo vai dizer em 1 Timóteo que o primeiro dever litúrgico da igreja é orar pelas autoridades. Ele diz assim, antes de tudo. O que é antes de tudo, Mário? Antes de começar, né? Antes de tudo. Mário, você levanta de manhã. Antes de tudo, você faz o quê? Orar. Mas aí você vai sair do seu quarto para ir trabalhar. Você faz o quê? Antes de tudo. Lava o rosto. Sim. Escova o dente. Para toda a parte higiênica. Mas você faz isso só na segunda? Antes de tudo. Hã? Você só lava o rosto e escova o dente só na segunda? Não, você faz isso todas as vezes. Exatamente. Que você vai levantar para trabalhar. Uhum. Então, Paulo vai dizer, antes de tudo, exorto que se exortar, se já exortar, é porque o negócio é mais sério. Facilidade do homem de esquecer. Que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis. O culto começa com a igreja lembrando, precisamos orar por quem nos governa. Quem está no governo. Né? O rei.
pelos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Em algum momento, porque eu não estava aqui, em algum momento, a igreja se desviou dessa ordenação. Por quê? Porque a igreja não tem nada a ver com o prefeito. A igreja não tem nada a ver com o governador. A igreja não tem nada a ver com o vereador. Como não? Paulo está dizendo que eu não devo começar o culto da minha igreja sem fazer menção deles. Então, aí você me pergunta, por que nós não falamos? Porque a gente acha que isso não é assunto de Deus. Quando, na verdade, esse é todo o assunto de Deus. Boa. Todo o assunto. Escola é assunto de Deus. Hospital é assunto de Deus. Quantos policiais e como eles estão trabalhando na rua é assunto de Deus. Se eu vou conseguir colocar comida no armário da minha cozinha, esse é assunto de Deus. Só que a gente conseguiu dividir isso. Dividiu. Em algum momento, no Ocidente, a gente dividiu isso. Parece que a divisão, ela tá... Deus, ele tá mais preocupado em saber quantos dias eu vou para a igreja, se isso e a parte, né? A outra parte de todo o trabalho, né? De tudo que envolve política, economia, essas coisas, não só a parte aqui eclesiástica, isso aqui é o que Deus quer saber. E as outras partes, Deus ele está aquém, e o que a palavra está dizendo é que Deus ele quer que todas as coisas, né, entrem em consonância, estejam debaixo do governo, do poderio, do domínio, e que nós estejamos orando por isso. E você tira um exemplo, né, que o Ney acabou de falar. Um exemplo, você chega em Israel, todos são obrigados a ser militar. Por causa disso, está preparando. Vamos ficar só na oração? Vamos ficar só ali no muro? Negativo. Todos têm que passar pelo mínimo. Vocês têm que estar preparados para proteger a sua nação. Ó. Ah, não, vou ficar só na oração. Aí a igreja chega, não sei de onde, como você falou, começou, não passa isso. As pessoas não precisam se preparar, não precisa nada. Tem igreja que nem comenta que a pessoa precisa ter um bom trabalho, uma faculdade, nada, não comenta nada. Eu falei assim, gente, mas não é assim. Aqui, pelo menos, na Bíblia não é assim. A gente então acaba tendo que informar. Eu não sei se os senhores conhecem esse livro, mas é muito bom ter. Yuval Noah Harari, um breve histórico da humanidade. E essa ideia de Estado moderno é que trouxe essas fragilidades. Porque o Estado, para ele governar um indivíduo, ele isolou o indivíduo. A quem você presta conta? Então, se você não presta conta para ninguém, você vai prestar conta para mim. Né? Então, isolar para dominar. Então, essa coisa vigorou no Ocidente, né? Nessa forma de Estado como nós conhecemos. Nada pode ser mais poderoso do que o Estado. Vou dar um exemplo aqui. No Brasil, nós tínhamos Irineu Evangelista de Souza. Sabe quem é? Barão de Mauá. Barão de Mauá montou o maior banco, provavelmente da América Latina. O famoso Banco do Brasil. O conselheiro principal de Dom Pedro II falou para ele: imperador, nenhum homem pode ser mais poderoso do que o Estado. Aí, Dom Pedro II olhou para ele e falou: o que nós vamos fazer então? Ué, cria um banco. Também. E aí o governo criou a Caixa Econômica Federal. E aí, Mauá vendeu o Banco do Brasil. O governo. Falou: já que vocês querem um banco, então toma o meu banco. Vendeu. Então, essa ideia vigorou. A ideia de que ninguém pode ser mais poderoso do que o Estado. Você, com a tua família, é poderoso. Então, isola você. Dá emancipação para você. Como? Fez 18 anos, tu já responde por você mesmo. Mas não é para você sair das garras da tua família. É para você cair nas garras do Estado. Tá entendendo? Então, essa questão, né, ela dessa forma como a gente conhece, ela veio para nos enfraquecer.
Né? Você isola o camarada, tira o camarada de um contexto para ele ser seu. Você dominar ele, mente, coração, né? E pega ele para você e domina ele. E aí, pastorzão? Paz.